Tá no ar mais um Antenados na Geral, neste dia que o Senhor fez, neste dia que o Senhor abençoou. Eu também espero que você seja muitíssimo abençoado. Quero que Deus te agracie, dilate suas percepções espirituais. Eu tenho orado pela sua vida, porque o patrimônio da Voz Nova é a sua audiência, é a sua presença. Muito bem, hoje no Antenados na Geral vamos falar em defesa de Maria. Quem foi a mãe de Jesus? Um assunto um tanto quanto polêmico, muitos rejeitam, outros veneram. Vamos tratar qual é a posição e o papel da Maria, mãe de Jesus, na Bíblia Sagrada. Como lidar com esse tema. Para participar e me ajudar no debate de hoje, eu convido ele, que é coach integral, advogado, escritor e pastor, presidente da Terceira Igreja Batista em Realengo, Adilson Batista. Bem-vindo ao Antenados na Geral. Obrigado, pastor. Pastor Pablo, uma honra estar aqui. É um assunto realmente polêmico, né? Porque do outro lado da telinha nós temos pessoas que vão entender perfeitamente a colocação de todos os debatedores aqui, e tem aqueles que já estão ansiosamente aguardando esse programa ir ao ar, exatamente porque eles querem saber em que eles vão discordar de nós, né? Então eu espero que Deus nos use nesse sentido de trazer esclarecimento para quem está em casa. Ele também, que é pastor da Missão Evangélica do Brasil, no bairro de Vilar Carioca, Rafael Brito. Bem-vindo, Antenados. Graça e paz, pastor Pablo, aos amigos, irmãos debatedores. Esperamos contribuir com esse tema. Maria, uma mulher admirável. Esperamos, a gente espera estar aí apto a falar um pouco dessa figura importante no Novo Testamento. Ele também, que é teólogo, advogado, educador, bispo da Igreja Batista Monte Santo, mestre e doutorando em teologia do Antigo Testamento e história de missões mundiais. Meu amigo, pastor Alexandre Metelo, bem-vindo, Antenados. Obrigado, Pablo, por esse convite. Bom, o tema é muito inspirador. Eu já quero logo dizer o seguinte: há uma diferença entre mariolatria e mariologia, né? Nós vamos nos ater à mariologia com certeza. Ele também, que é pastor e diretor do Seminário Teológico Batista Carioca, pastor Renato César. Bem-vindo ao Antenados. Muito obrigado por me convidar para um terreno tão inóspito, né, pela dificuldade que é tratarmos Maria. Acredito que vamos tentar fazê-lo sem desrespeitar nenhum tipo de compreensão diferente da do protestantismo, né, ou dos seus ramos. Vamos respeitar ele muito nessa discussão. Vamos lá então. Devotada pelo catolicismo e vista como uma grande intercessora dos homens diante de Deus, Maria conquistou certa versão da parte protestante do cristianismo. Apesar do culto a Maria, um culto de veneração chamado hiperdulia, não ser igual ao culto de adoração a Deus, ainda se vê resistência evangélica à persona de Maria. Como contextualizar a importância de quem foi e o que fez Maria pelo ministério de Cristo e para a nossa vida cristã dentro da visão protestante? Então, hoje o Antenados voltará a falar sobre quem foi a mãe de Jesus. Já tivemos um programa, só que como é um assunto muito extensivo, né, teve que fazer mais um programa sobre essa mulher, a mãe de Jesus. Vamos lá, pastores. Torna-se errado evidenciar a participação de Maria na caminhada de fé, tendo em vista que sempre evidenciamos outras personalidades como Paulo? Será que Maria, como é que a gente deve enxergar Maria? Apenas como a mãe de Jesus, ou ela tem uma graça especial que a gente pode utilizar ela como usamos outros apóstolos da Bíblia? Sim. Olha só, independente do que os colegas vão falar, eu entendo que cada personagem do Novo Testamento tem o seu papel dado por Deus. Deus coloca cada um e usa cada um para o cumprimento de uma determinada missão. Eu vejo Maria como um exemplo em termos de testemunho, em termos de consagração, de dependência de Deus, de sensibilidade à voz de Deus. Tudo isso nela é importante. Com certeza não podemos tirar esses méritos dela. Mas vejo que a missão dela era ser mãe de Jesus. Eu obedeço Maria. Vejo desta forma, ela era mãe de Jesus. Essa ideia de transformar Maria em mediadora não é uma ideia dentro da Bíblia, não é uma ideia que a gente vê com facilidade nas páginas sagradas. Tem um mandamento de Maria que eu obedeço.
quando ela disse, fazei tudo o que ele vos disser. Fazei tudo o que Jesus disser, é o mandamento. Sem dúvida. O que você pensa, Rafael, de Maria? Maria, sem dúvida alguma, até o nome em si foi romanizado, o nome mesmo é Miriam. Ela é uma figura importantíssima, haja vista que foi aquela que Deus escolheu, não com base nos seus próprios méritos, mas com base na graça de Deus, porque existiam muitas outras virgens na época que poderia ser a Maria de então, mas foi aquela Maria que veio a ser a mãe de Jesus, não porque ela tivesse uma graça especial em detrimento a outras mulheres, porque é uma grande diferença entre ser cheia de graça, no sentido de ter graça própria, e ser agraciada. E dentro da minha percepção bíblica, Maria foi uma figura agraciada por Deus em receber de Deus o privilégio de ser mãe do Salvador, para que, mediante a sua própria vida, pudesse também ser testemunha daquela que serviu a Deus para a glória dele. Renato? Me parece que ainda existe uma imagem muito difícil por parte da sociedade brasileira, principalmente, em dar méritos a mulheres. Existe uma tendência muito maior a dar méritos aos reconhecimentos que os homens vivenciam. Acho que isso também não só se limita a gente, não, mas, por exemplo, se for pegar, por exemplo, a Marvel, a quantidade de heróis masculinos, né? Então, me parece que os grandes heróis acabam sendo focados na figura de homens e não de mulheres. E os heróis da fé, né, como assim chamados, a gente vê do Antigo Testamento ao Novo Testamento, uma sociedade que até na hora de dizer que gerou, nas genealogias, ele não põe que a mulher gerou. Né? Abraão gerou Isaac, Exato. que gerou Jacó. Imagine que quem gera é Sara, né? Quem gera é Rebeca, quem gera é Raquel, é Léa, né? Depois de muitas lutas, mas são elas que geram. Mas na hora de colocar o nome, coloca o nome do homem. Então me parece que quando chega na figura da mãe de Jesus, houve um esforço por parte do movimento romano em dar um certo crédito em desacordo com as tradições antigas de dar créditos a homens. Então essa mulher recebeu um reconhecimento um tanto quanto especial pela função especial que ela tem de ter sido o canal pelo qual Jesus, o verbo se fez carne e habitou entre nós. O mérito dela é inegável por parte dos cristãos, né? Sejam eles católicos, sejam eles evangélicos, protestantes, qualquer tipo de movimento reconhece Maria como uma pessoa iconográfica cujo mérito jamais será depreciado. Lamentavelmente, ela não faz tanta presença nas nossas pregações, né? Talvez nas reuniões de mulheres, sim, mas ela é meritosa e jamais falaremos o contrário. Pastor Alexandre? Eu acho o tema assim muito importante, né? Eu quero inclusive mandar um abraço para os meus colegas padres, né? Eu prefaciei livro de 3 padres já, tive essa oportunidade e é um assunto bem delicado, né, para nós tratarmos aqui. A primeira coisa que eu quero dizer é que eu reconheço todos os méritos de Maria, como uma mulher de Deus, como uma escolhida de Deus, como uma pessoa que teve que arrostar, né, encarar uma situação muito difícil, porque o judaísmo, imaginemos, né, uma jovem grávida noiva com maktuba, não é isso? Um maktuba assinado lá, um documento assinado, é o ketubá assinado ali de noivado, né, e ela aparece grávida, e grávida de quem? Grávida do Espírito Santo. Fala isso então, hoje. É uma situação bem Vai ganhar outra, né? Imagina uma jovem, né, nessa condição no judaísmo. Bem complicado. Agora, existe uma outra questão. Nós vemos sempre na teologia neotestamentária a necessidade de diferir geração de concepção, né? Eu gosto de deixar isso claro.
Maria, ela não gerou Jesus, ela concebeu Jesus. Então a teologia protestante difere da teologia católica neste ponto que me parece nodal e desatável por aqueles que realmente se preocupam em estudar a palavra de Deus mais detidamente. A outra questão é a questão filosófica teológica sobre a teotocologia, né? A questão de colocar Maria como mãe de Deus. Eu acredito que isso é questionável também como filósofo, até sob o aspecto filosófico, né? Porque se Deus, considerado pela filosofia como a prima causa, se ele é a fonte, a origem de todas as coisas, se ele tem uma mãe, então ele deixa de ser Deus, a origem de todas as coisas. Quem seria a origem, a fonte de todas as coisas seria Maria. Então esse ponto nos parece um ponto de briga ou de conflito, de cisânia entre os teólogos protestantes e católicos. Agora, no que tange aos méritos que devem ser devotados a Maria como mulher, né, e mulher de Deus, como uma escolhida de Deus, uma mulher que viveu a palavra, né, que soube realmente confiar em Deus, é óbvio que todos nós, protestantes, havemos assim. Vocês acham que surgiu essa mariolatria, ou então essa representação de Maria, ali nos primeiros séculos do concílio, quando estavam definindo ainda a divindade de Cristo, quando foi realmente definida a divindade de Cristo, aí que começou a entrar, se Jesus é divino e ele nasceu de Maria, Maria então é a mãe de Jesus, né? Então aí ela começou a ganhar divindade ali. Posso falar só mais uma coisa? Por exemplo, hoje a ciência prova o que aconteceu, né, com Maria. Durante muito tempo a teologia ficou com uma questão mal resolvida, né? Mas no direito, nós somos colegas de profissão, nós sabemos disso. Existe hoje a chamada inseminação homóloga, né, e heteróloga. A homóloga, eu pego o gene, né, do marido e insemino na mulher, né, incepto na mulher. Então é a inseminação chamada homóloga. E tem a heteróloga, que você recebe o gene de um outro indivíduo, né? No caso aí de Maria, né, foi uma inseminação heteróloga, porque ela não recebeu o gene de José, mas ela recebeu um sêmen divino. Então exatamente isso. Ela é a mãe de Jesus, não a mãe de Deus, né? A gente tem que diferenciar isso. Vamos para um break, mas ainda tem muito papo para rolar.